Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é um domingo, são 19 horas, pontualmente nós entramos aqui, porque nós prometemos fazer uma live a respeito da COP26. Isso mesmo, nós fizemos uma live nessa quinta-feira sobre a COP26, da Frente Parlamentar de Vereadores, da Frente Parlamentar Ambientalista. E agora nós voltamos aqui para continuar a conversa lá da Escócia, Glasgow, com o Mário Mantovani, e vai trazer notícias quentíssimas para a gente. Mário, seja bem-vindo, querido. Conta para a gente a rodada de discussão dos resultados da COP26 e conta que história é essa de blá, 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 e você estava lá nas ruas com as pessoas que eu estou acompanhando. Eu quero saber tudinho, Mário. Seja bem-vindo. Foi tão boa aquela conversa que tá todo mundo querendo mais, né, meu? Acho que é isso aí. Aliás, a gente devia fazer isso todo dia. No final do dia, fazer um briefing de como é que aconteceu as conversas aqui durante a COP, né? Mas como ninguém é de ferro, hoje eu tirei um tempinho para dar um passeio em Edimburgo, fui lá ver aquele castelo, e foi impressionante, porque enquanto a gente estava andando na cidade, encontrando todo mundo de novo agora, sem aquela roupa de estar dentro da conferência, né, muito mais tranquilo, e vendo todos os amigos. Aqui já está chegando a turma. Ó, o Marcelo Salazar está aqui com a gente também. Estava vendo tanta gente aqui que encontramos hoje. Foi muito bom encontrar, por exemplo, já preparado para amanhã, com uma grande atividade, o nosso amigo Axel Grael, que tem ali o nosso primeira Secretaria de Clima no seu município. E a gente trocou grandes informações. Prefeito de Niterói. Prefeito de Niterói, mais representando a Associação dos Prefeitos, a Associação a AMP, né? A Associação dos Prefeitos. E isso é importantíssimo, porque a presença dos governos locais tem um peso muito grande aqui. Mas foi interessante para a gente poder estar falando. Pode entrar no site lá do pessoal do Hub Action Clínica, do ICS, muito interessante, tem tudo, tem comentário, Observatório do Clima, muitos comentários, muita a avaliação do que está rolando aqui. A Neuza Serra, quanto tempo eu não vi aqui participando com a gente, isso é muito legal. E a gente fazendo essas conversas, né, tem esses lugares de referência para que a gente possa entender o que é que está rolando aqui. Porque são muitos assuntos, cada um acompanha de um lado. Eu contava na quinta-feira que no final da tarde, a gente que são os representantes das ONGs que estão lá dentro do plenário, acompanhando todas as delegações, acompanhando os debates. Em algumas, né, por exemplo, na questão do carbono, que é o artigo 6º, esse está bombando aqui, tem muita gente. Aliás, o deputado Marcelo que é o nosso vice-presidente da Câmara e também presidente do Congresso, está aqui presente, vai estar com o presidente do Senado já discutindo alguma coisa com relação à da lei de carbono do Brasil, que a nossa frente da Comissão de Meio Ambiente, a Zambelli, que chegou hoje, né, tentou desfigurar de todas as formas e vai pôr para votação amanhã. Então, muitos dos deputados que estão com a gente aqui hoje, Molon, Rodrigo, né, você tem o Rodrigo próprio Marcelo, Agostinho. todos esses deputados que estão aqui amanhã vão estar votando. E que é mesmo tanto ruim, eu acho que eu fico pensando, André, esse pessoal não aprende de desgoverno, porque sabe que isso aqui é um grande evento de clima. Hoje, tudo você consegue ter avaliações, porque nem vem aqui falar, eu vou fazer uma meta tal, ou como o Brasil tentou fazer a pedalada. Isso tudo é muito. Isso tudo pode-se dizer auditável. Não tem um ponto desses que são colocados aqui que você não pode auferir, que você não pode entender.
E aí, quando você tem esse pessoal que chega aqui, por exemplo, o governador que chegou aqui, que falou que estava salvo o plano, se você ouvir o seu governador falando, por exemplo, o do Mato Grosso, parece que está tudo resolvido, não tem nada para fazer mais. O próprio governador do Rio Grande do Sul, que esteve aqui, que agora é o charme do Brasil e tal, é um governador que tem problemas muito grandes. Ele acabou com o Código Ambiental do Estado. A lei ambiental do Estado foi destruída, né? E vem aqui fazer uma conversa dizendo que vai salvar. Ainda bem que tem gente boa lá, por exemplo, uma secretária de meio ambiente do município que segura a onda, mesmo do município não, do estado, mesmo lá no Mato Grosso, a nossa presidente da ABEMA é uma secretária lá do Mato Grosso que tem um trabalho fantástico. Mas quando você vê falando, fica meio desequilibrado. E olha que nós fizemos um trabalho muito forte, como eu contei na quinta-feira, dos governadores pelo clima, né? E aí Só fazer um trazendo essa parênteses aqui, história. gente. Só um parênteses, Mário. A ABEMA é a Associação dos Secretários de Meio Ambiente do Estado, assim como a ANAMA, no qual a gente faz parte, é dos municípios, só para vocês saberem. Legal. E a Carla está aqui. Antes que ela desse bronca, foi bom você falar, porque a Carla já falava, explica aí, Mário Mantovani. Mas eu estou colocando isso antes de entrar na pergunta que você fez. É só blá, blá, blá? Né? E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso é uma autoridade global hoje. Diferente daquela menina que eu vi lá em Madrid, que eu sentei do lado e ficava assim pensando, deixa eu ver até onde que essa menina vai, quem é ela, o que faz. A Greta arrebentou. A Greta. Muito impressionante. O que ela trouxe com os jovens aqui, trouxe vitalidade, trouxe uma pressão que a gente não conseguia fazer em muitos anos. A manifestação na rua, vocês viram que coisa linda, saiu em todos os lugares, todo mundo colocou. E que bom que eu já tive em todas, né, seguindo essas marchas, mesmo do Fórum Social Mundial, mesmo da Rio mais 20, Rio mais 15, tudo que a gente fez. Essas marchas são interessantes, porque você vê gente de todo tipo, de todo lugar, né, andando. Ela começou, a abertura dela foi com os índios do Brasil. Ganhou uma baita repercussão. E lógico, como eu gosto, eu fui lá com a bateria nota 10 que estava aqui, era uma bateria fantástica. Como o pessoal se anima quando vê uma bateria com aqueles toques de escola de samba do Brasil. Mas é muito interessante. A gente pegou chuva, vento, só não teve furacão. A Cui, Mari, tinha muita gente nas ruas? os dados aqui dizem que tinha 200 mil. E veio gente de todo lugar. Como foi o dos jovens. Foi muito grande também. Antes, né? Que teve a Greta, todos os jovens fazendo essa caminhada. Mas era interessante porque você vê assim movimentos diversos do mundo, você vê cada um trazendo as suas histórias, trazendo as suas expectativas com relação à COP. E a COP ela não tem que se encerrar num único debate. Por isso a gente tem que entender o blá blá blá. O que faz a Greta, ela diz o seguinte: de todas essas discussões, quem é que trava as discussões? São países que não querem se comprometer. Por exemplo, você pega os Emirados Árabes, ainda querem esticar o carvão, querem esticar o petróleo. E aí ficam fazendo embarreiramento. Lembra que a gente falou na quinta-feira? O processo aqui não é uma decisão de um país ou de um grupo de muita força. Os processos da ONU são muito lentos. Se não tiver consenso, se o Tuvalu, que é aquela ilha que, aliás, saiu uma charge lindíssima aqui, né, com o pessoal fazendo, uma charge não, dessas coisas que tem nas redes, o pessoal já com a água, um cara abaixado, e eles conversando com todo como se tivesse a apresentação na ONU, com a bandeira de Tuvalu toda e da própria ONU, dentro da água, com a água já aumentando o nível do mar. Tuvalu é uma ilha, né? Se Tuvalu falar não, e mais um ou dois ou três países, o processo não anda, né? A gente tinha aquelas coisas que você vai preencher
os textos, vai colocando em colchete o que não é acordo. O que tiver uma boa discussão pode sair para uma outra sala e vai discutir, depois volta e coloca. Então, é um processo de ONU. Então, é interessante você dizer, ó, eu quero uma solução agora, urgente, rápida, mas ela não se constrói nesse sentido aqui. Ela aqui é colocada, ela é exposta. Eu acho que o grande lance que a gente faz quando traz para uma COP é a exposição. Quem é que eu estou chamando? Quem é que está falando? Por que está falando? Então, essas análises que a gente faz. Quando chega o Brasil, fala que não vai fazer aquela meta, ou que vai dizer o outro prazo, tudo isso tem consequências. Até porque o Brasil, quando teve o Acordo de Paris, né, que apresentou a NDC, e a gente falou disso aqui, lembra, André? Nós Lembro. explicamos a NDC. A NDC é aquela contribuição nacionalmente determinada. Não é gringo que manda, não é uma outra, não é quem é de fora do país que manda. Então, o televisão está avisando aqui que é os NEMs, que são o nome moderninho hoje. A Sandra! Ê! Ô, Mário, só fazer uma interrupção aqui. Gente, o Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ele é um principal, todo mundo fala do artigo 6º, que é do mercado de carbono. Quem quiser saber, a gente cuidou desse assunto lá na live anterior, e ela fala da redução da emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020. Só esse parente aqui que é a convenção, é o acordo e as NDCs aqui que o Mário está colocando. Então, como que ficou, Mário, essa história de redução? Então, o Brasil validou, logo após a COP de Paris, né, que foi em 2015, trouxe para o Congresso Nacional e validou, dizendo, olha, aquilo que nós nos comprometemos na COP, a gente está validando aqui no Congresso. Pouquíssimos países fizeram isso. O próprio Estados Unidos não fez até hoje. Né? Aliás, os Estados Unidos deu aquele mau exemplo. O Trump saiu do Acordo de Paris, os estados continuaram, que foi um bom negócio para a gente. Falou muito na quinta-feira sobre isso, do acordo dos governadores pelo clima. Amanhã o Obama Os vai estar subnacionais. conversando com os subnacionais. Exatamente. E vai. Isso é que é mais importante. Os subnacionais também têm um peso. Aqui ganhou muito peso. Os governos locais ganharam muito peso. A própria Vina, eu tive passando por um dos estandes, estava lá apresentando as discussões dos subnacionais. O ICLEI, né, que é parceiro nosso, o International Local Environment Council, o ICLEI também teve ali os seus espaços e traz os governos locais para mostrar, ó, qual é essa contribuição. O Guilherme Sirquis, hoje, a gente voltou junto no trem e ele nos acompanhou lá durante essa caminhada por Edimburgo e a gente ia conversar as dificuldades que tem com o governo, com o outro, aquele que quer aproveitar a carona, aquele que tem realmente um compromisso. Tudo isso que a gente vai discutindo, a gente depois daqui vai tentando entender. Olha, eu vou fazer a minha NDC. Valmir Ortega está aqui, por exemplo, foi secretário do Pará. O Valmir, ele trouxe algumas contribuições muito importantes, por exemplo, na questão dos solos. Aliás, a maior atividade que pode falar do Brasil em termos de emissões é a questão do uso do solo, principalmente expansão para pecuária, né? Tem um som de fundo. É o seu, André? Aí, voltou. Acho que tinha dois sons aí que estava fazendo. Então, o Brasil, a grande contribuição, baixar um deles, André, senão a gente não vai ver. A grande contribuição do Brasil, quase 50%, elas vêm da, do solo, né? A derrubar o fogo, né? A questão da pecuária muito forte. Aliás, nós temos isso também.
Onde é que eu vou buscar essas informações? Eu estou aqui como uma pessoa de um município, forma do segue municípios. Lá você vai ter. Hoje eu estava olhando isso com o Paquinha, que era do Imaflora, também parceiro. A gente estava olhando para os municípios, nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte, André, porque nós vamos ter que trazer para 70% dos nossos municípios são de menos de 20 mil habitantes e tem Pois é. muita área rural. Como é que a gente vai fazer para a questão do nitrogênio que tem, que usa muito com adubo? Como é que a gente vai fazer com a questão do gado? A SOS vai dar uma desdobrada naquele tema. Oi, diga, André. E, Mário, eu vi que estava Tá discutindo certo. muito agricultura regenerativa, né? Exato. Porque é aí que está a grande emissão do Brasil. Nós temos uma emissão muito grande com energia, nós temos uma emissão aí com as grandes hidrelétricas, essa coisa toda. Nós temos uma emissão muito grande também de carros, mas isso são nas grandes cidades, né? O resto do Brasil a agricultura que tem uma força muito grande. Então, a gente estava pensando aqui hoje, como é que a gente vai conversar com esses mais de 70% dos municípios que têm grandes extensões, com pecuária demais, com conversão de terras para a agricultura? Como é que a gente pode fazer uma agricultura regenerativa, uma agricultura que diminua ali, por exemplo, o nitrogênio, que consiga fazer restauração, que consiga fazer uma mata ciliar, consiga fazer aqueles trabalhos que a gente falava de formar corredores, porque tudo isso dá para fazer no município, onde o secretário de Agricultura, trabalhando com o nosso secretário de Meio Ambiente, pode fazer juntarem os seus esforços e a gente mudar as emissões. Como a gente tem mapeado isso, todos os municípios, com dados de 2020, vai ser muito fácil a gente fazer, por exemplo, no nosso município, uma lei de clima, um plano de clima, ou fazer também, né, no caso, quando tem algumas áreas de grave problema de riscos, de acidentes, né, naturais, fazer, por exemplo, um mapa de emergência climática no município, uma lei de emergência climática. Já temos várias experiências dessas no Brasil. E quando a gente vem para esse tema de municípios, amanhã nós vamos ter um super painel. Tá todo mundo. Ah, é? Nós vamos estar lá com o Euroclima. Aquele projeto Ah, que a gente lançou com o Rogério, lá dentro do FBGA, o primeiro do FBGA, né? nas redes da Nama, né, Mário? Nas redes da NAMA. Amanhã vai estar, e eu vou estar às A 11h40, Mariana. daqui 8h45. Vamos ter que acordar cedo, né? O Renato acostuma acordar cedo. Está lá também, dor da NAMA, o Renato Cunha. E vai ser legal, porque nós vamos contar da experiência, Renato, lá de Porto Seguro e Cabralha. Vamos contar da experiência de Foz do Iguaçu e Céu Azul, lá no Paraná, que é o grande barato desse debate, André, que é a questão da adaptação baseada em ecossistemas. Como é que Soluções baseadas na natureza, SBN, a nossa famosa. natureza, exatamente. Como é que você vai incluir isso no seu planejamento municipal, ou como o Ricardo Aponiuk, que está com a gente, vai colocar isso lá nos municípios litorâneos, já pensando em algumas questões, como uma questão de subida do mar, ou das erosões marinhas, ou também da chegada dos rios no mar, como é que isso pode ter um embarreiramento? Ou seja, tem tantos aspectos para a gente trabalhar de resiliência. São Paulo vai lançar, eu vou pôr o link daqui a pouco, Renato, em todos os lugares, né? E depois nos sites da ANAMA, nas redes da ANAMA, vai ter o link, vai ter todos os acessos. Aí nós vamos mostrar como que esses municípios fizeram essa experiência. O Gambá
que é o Grupo Ambientalista da Bahia, fez o projeto do PMMA, dos 9 municípios do entorno de Porto Seguro, e agora a gente está incluindo essa questão da adaptação. Esse trabalho é um dos que a gente está. Mário, um abraço para o Renato lá do Gambá, né? Que está sempre com a gente. Isso é muito. Aí o Udo chegando também. E é muito importante a gente contar do É, trabalho que fez para esses municípios, ou aqueles que a GIZ está fazendo aqui em São Paulo como municípios resilientes, ou como ela fez no litoral do Paraná, porque eles foram aprendendo a fazer leituras, né? Municípios grandes, municípios pequenos, como é que a gente pode estar fazendo esse olhar, essa lente climática, né? Bom, aí a pergunta logo do início, né? A pergunta era: isso é blá blá blá? Se você for, pois é. se você for olhar pela perspectiva de uma ONU, da burocrata da ONU, pode blá blá blá, sim. Se você for olhar pela urgência que os jovens querem, é blá 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 de verdade. Se você for olhar por esse dos governos subnacionais, é meio blá blá blá, quando está falando de estados. E quando a gente traz para os municípios, aí sim eu posso fazer a realidade, porque eu conheço, eu vi aqui. Uma coisa mais ou menos como o nosso presidente Marçal fala, que as praias mais lindas do Brasil, né, na região dele. É a realidade. Né? Lembra aquilo que falava Fernando Pessoa? O rio da minha aldeia é o rio mais lindo? Porque é o rio da minha aldeia. Não interessa. E aí o blá 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 deixa de ser blá blá blá. Porque eu tenho quem cobrar, eu tenho como interferir, onde que eu posso estar fazendo essas minhas intervenções, eu conheço o meu território, eu sei como é que eu posso estar fazendo meus investimentos, como eu posso tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas em última análise. Então, esse blá blá blá, conforme vai crescendo, vai sendo muito mais complexo. E a gente não está falando do que pensa os Estados Unidos ou o Brasil. Tem 180 países aqui. Aí é muito mais. Tem interesses, tem grupos de interesse. Eu contei da Argentina e Uruguai e Brasil, que tem um grupo, tá, definindo algumas questões, que tem preocupação, por exemplo, a questão aqui na Europa do subsídio para a agricultura é gigantesca, que o cara recebe quase 500 euros para proteger um hectare. É mais do que o cara vai ganhar com vaca, tudo. Então, esse Pagamento por serviços ambientais na prática, né, é Mário? coisa séria, porque também o cara não quer nem saber de fazer outra coisa, porque ele já está recebendo. Eu acho que poderia, a gente estava até fazendo um debate essa semana sobre a agricultura altamente subsidiada da Europa, não é pagar como faz todo ano. Ó, o que você fez melhor? Você fez diminui o uso de nitrogênio? Então você recebe. Não, não diminuiu? Você não recebe. Você protegeu o rio, você recebe. Uma coisa como a gente está pensando no ICMS ecológico nos nossos municípios. Então, Com critérios e indicadores, né? exatamente, como são os critérios e indicadores que vão ser cobrados dos países que se comprometem aqui, né? Eu acho que essa é a grande história que a gente está fazendo. Eu estou acompanhando aqui, o meu papel aqui, diferente um pouco do Paquinha, que está trazendo dados, estudos, né? O meu papel aqui é muito mais de acompanhar os governos subnacionais, os governadores, conversar com os secretários de meio ambiente e amanhã ir para cima dos eventos aqui com o Axel, com todo mundo, com governos locais, né? E é importante porque a gente vai estar buscando esse nível de realidade, é o blá 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 que vai estar. Como começou a própria Greta, sentada na frente do parlamento, e isso fez um impacto violento. O Friday for Futures, ou esses jovens que estão fazendo esse trabalho, cresceram, né, um pouco das redes, tudo, mas cresceram porque se posicionaram fortemente. Nós queremos um mundo melhor para a gente, porque somos nós que vamos herdar isso. Vocês não podem, não têm o direito de ficar enrolando. É uma aspiração legítima. Como foi a pressão dos índios aqui, dos povos originários. Total pressão.
com isso, não passando dinheiro por agências ou por. Imagina se o dinheiro que viesse dessa conferência passasse numa FUNAI do jeito que está hoje, né? Seria um desastre, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Como é que esses recursos vêm? Eles conseguiram aqui mais de 10 bilhões para os povos originários, foram a força de aqui dentro, e aí não teve blá blá blá. Nós queremos saber quanto é que a gente vai ter, porque mais de 50% do que tem de proteção de biodiversidade e clima tem terras ainda, né, que esses povos cuidaram. E aí a gente pode estar falando de outros povos, como quilombos, que a gente conhece aqui, como áreas que são protegidas pela própria Constituição. Essa tese de que trouxe aqui a bancada ruralista, que está do outro lado do stand da sociedade civil, que é o Brasil Real. Aquele lá tem uma propaganda de Brasil Real, mas não é real, porque lá tem os deputados que dizem que índio tem muita terra. Um deles, inclusive, que é um cara que sempre até esqueci o nome do cara, mas depois você vai ver na internet, ele foi bater boca com os índios na saída da palestra dos índios, dizendo, oh, vocês não podem estar... Aliás, fantasiados de índio, olha como é que o cara falou. Né? Esse desprezo, esse ódio, né, que a gente vê desse pessoal, é isso que faz o Brasil não conseguir conquistar ninguém. Já entra com a mentira, já entra com a farsa, ou como foi o Salles quando teve lá na COP de Madrid, né, na 25, que ele diz que tentou sequestrar a Amazônia para pedir o resgate. Não dá para fazer desse jeito, né? Chuchu, não sei o nome desse deputado que fez esse vexame. Mas a gente. Mas, Mário, nós É, discutimos na live anterior que foi emblemático. Uma índia jovem, Atsai Surui, ela discursou na abertura do evento. Isso já foi um recado para o governo brasileiro. Não adianta, não conheceu, trabalhou juntos, são parceiros, né? E que honra ver que aquela menininha que eu conheci pequenininha, hoje tem uma formação, está aí se formando como advogada. E a gente falava agora, né? A diferença daquele deputado que foi lá, estavam fantasiados de índio, a diferença é que a Constituição garante, né? Elas são nossas, minhas, suas, de cada um de nós que estamos aqui, são terras importantes para que a gente tenha essa proteção, né? E os índios têm o uso dessas áreas. Acho que está vazando o som aí desse aparelho. Já estou acertando aqui. É. Bom, então, gente, o que acontece? A gente está sempre, né, a partir daí dizer qual é a minha
sem volta, né? A cada COP que a gente vê, né, temas vêm entrando. Imaginar, lá daquela discussão que a gente teve lá atrás, uma das que eu lembro aqui, por exemplo, o protocolo de Quioto, para o que ele evoluiu, é muito interessante. Aquela discussão todas, países do um, países do anexo 2, desenvolvido, isso tudo foi uma base para essa discussão que está rolando hoje, né? Então, a gente consegue agora entender e encurtar caminhos a partir das questões quando se chama, né, para fazer esse debate, o país apresentar as suas contribuições, e aí a questão das ambições, que a gente ouve falar muito. Qual é a ambição, né, que esse país quer? Tão baixa, nós vamos chegar a 1,5 grau, chegar a 2,4, aí vai fazendo contas para saber. E eu acho que é nisso que tem esse blá, blá, blá. Porque se fosse assim, ó, eu estou indo para a conferência, estou colocando esse... A minha determinação é muita ambição para baixar e não esse jogo de interesses que a gente já vê em outras discussões, quando você fala de quando você fala de regulações financeiras, de acordos multilaterais ou de acordos de país, isso não pode deixar isso contaminar. Isso aqui é uma corrida contra o tempo. Nós estamos buscando realmente garantir para que tenha uma questão de qualidade de vida, economia, principalmente, porque a gente está vendo que esse impacto, cada crise que era, por exemplo, com grandes desastres naturais, é muito caro para toda a sociedade. Normalmente, mais caro, porque vai ser essas populações que são marginalizadas, já são excluídas. Então, para garantir que a gente tenha consequência, fala na conferência, que a Greta fez essa chamada, né? Mário, Oi, diga. e você falou dos movimentos jovens, né, que foram para as ruas, mas você estava lá e eu vi que não eram só jovens que estavam nas ruas, eram pessoas de todas as idades. Além das plaquinhas do blá blá blá, ainda tinha a questão da justiça, né, da justiça climática. Quer dizer, eu fiquei muito comovida com o povo, com as pessoas indo para a rua e dizendo assim: vocês estão discutindo, mas a gente está aqui de olho em vocês, né? Vocês nos representam, mas a gente quer saber o que vai acontecer aí num pacote que é bem... Você falou da agricultura de baixo carbono, né, da agricultura regenerativa. Na live anterior, o Mário falou muito de zerar o desmatamento da Mata Atlântica, né, do cuidado com a Amazônia de fato. E uma das coisas também que a gente talvez ainda não tenha explorado tanto é zerar, né, substituir os combustíveis fósseis por renováveis, né? Acho que é um outro ponto também, Mara, não sei como é que se você pode contribuir com esse ponto também. Eu sei, você é da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, você gosta do verdinho, mas se puder contar um pouquinho aí para a gente da questão das energias renováveis, acho que também seria legal. Tem muita discussão aqui de renováveis, vai desde a questão do hidrogênio já falando. Sim. Mas nós tivemos duas marchas, jovem anterior e a marcha aquela que tem toda a COP tem. E lógico que o pessoal vai assim, pode, porque é uma coisa muito legal. Eu estou vendo o pessoal, Gustavo, aqui acompanhando, a gente ficou criança lá também, porque a gente está vindo lá e as manifestações têm coisa de todo jeito. Imagina você, depois do frio terrível, numa subida assim, com chuva caindo, e você vira uma esquina e tem um arco-íris. Isso é coisa de sinal, a gente não acredita muito, mas é muito forte. As pessoas estão ali transbordando todas as suas emoções. É bem legal de ver. E aí tem esses grupos, por exemplo, tem gente que gosta de pontos, né, como a gente estava falando agora, de
agricultura, com a agricultura de baixo carbono, mas coisas como essa dos combustíveis. Essa é uma discussão muito grande aqui, né? Tem aquele pessoal ainda com a questão do petróleo, que está tentando arrastar, tem a questão do carbono, que assinaram, depois não assinaram, o Brasil assinou por pressão dos Estados Unidos, né, do carvão, até porque tem muito carvão, mas olha aí, de novo, lembra que eu falei do governador do Rio Grande do Sul? E ali ele Sim. estava à véspera da COP, apoiando mais uma das grandes minas de carvão, de um carvão de péssima qualidade, para fazer geração de energia em Candiota, sei lá, qualquer lugar desse no Rio Grande do Sul, que já está condenado, como Santa Catarina, né? Então, a gente tem que ter muita atenção. Essas fontes são dadas. Não tem mais acordo para essas fontes, as fontes de petróleo. O Brasil ainda quer esticar por conta de um metal que não se justificou, né? Mas você vê a pressão, por exemplo, do pessoal da cana, que o pessoal da celulose já falando do etanol de celulose, o pessoal está trabalhando para fazer o start, né, vamos dizer, do combustível aí, de hidrogênio. Então, tem muitas questões. Gente, aqui até fazendo umas discussões meio sem jeito, porque a nuclear também é condenada. Até o Renato está muito de... Aí, o do Eldorado do Sul, que o governador queria fazer lá, essa planta de exploração. Bom que a gente tem gente em todo o Brasil aqui. Eu estou falando, o pessoal já vai ajudando. Isso é uma coisa bacana, né? E é um pouco disso que está trazendo quando a gente vem para esse espaço da NAN contar. Na experiência do Euroclima, vai ver amanhã, experiência como São Paulo, né, com a questão dos municípios resilientes, e muito de São Paulo vai em São Paulo é talvez o maior produtor de etanol do Brasil. O uso dela, porque da cana hoje o pessoal já está aproveitando tudo. O bagaço já vira energia, hoje tem muitas usinas já gerando energia, são plantas geradoras de energia para pôr na rede. O vinhoto já está sendo aproveitado, a própria produção da cana, isso você evita trazer muito mais da questão do nitrogênio. Então, é o ganha-ganha. Quando você trabalha na agricultura de baixo carbono, quando você trabalha... Olha, você está ajudando a gente, a Sartori também, tá? Olha que festa que está essa hoje, bacana. Pois é, o pessoal está participando domingo à noite da live da COP26. Continua. Aliás, ainda não chegou o horário do Fantástico, é só aqui. Né? Mas amanhã aqui também o Zé Sarney, olha que legal, parceirão que está chegando. O Rodrigo Agostinho já envolvidíssimo em debates aqui. Amanhã vamos estar encontrando o Molon. Olha quanta história boa que vai rolar aqui, aqui na COP essa semana. E a Frente Parlamentar Ambientalista. Essa frente é terrível. O Gabriel, nosso vereador, chega também aqui. Olha, a gente falou com ele semana passada, está vindo para cá e trazendo, né, ao Luiz Fernando aqui também, e trazendo todas essas questões que a gente falou com os vereadores nessa perspectiva de governo local, né? E ele ainda na defesa da Bang, que teve um debate. Mas quando se trata de energia, essa energia que a gente está falando aqui de grandes aspectos energéticos, né, de linhas de energia, né, como quais as energias do futuro, ou é placas solares, ou é energia eólica, tudo. Na prática, ela está aí, ó, na rua, né, onde você está com a sua casa, ou na sua cidade, grande, média, ela vai estar dentro da sua casa, hoje pagando caro bandeira preta no Brasil, mas é consequência do quê? Não é a questão da energia,
a forma da energia. A questão é que a energia está ligada a outras questões, como a falta de chuva, ou um rio assoreado, ou a gente está falando de você substituir floresta de produção, aí não bate a conta. A agricultura de baixo carbono, ou agrofloresta, elas vêm tentar para equilibrar essa forma de fazer o uso da terra, né? O que ele chama aqui de apolúcia, né? O nome que é a questão do uso da terra, isso é talvez um ponto mais importante do Brasil nesse debate. E desafiador para a gente da NAMA, né? O uso da terra, não na área urbana só, né? Mas, claro, com a rural, como você está falando, né? Território do município, o território do município, na imensa maioria dos nossos municípios, tem rural urbano. É São Paulo, com o Plano Municipal de Mata Atlântica, nós criamos de novo a questão da zona rural, né? A zona de produção de alimentos, inclusive, né? E não de especulação imobiliária para fazer loteamento irregular com a base do crime, como vem acontecendo aqui na região metropolitana de São Paulo. Aí, na região metropolitana de São Paulo. Então, essa questão da energia que a gente falou agora, também entrando na questão do blá blá blá, se a gente for olhar o contexto global, né, vamos ter tantos por cento de eólica, tantos por cento de energia solar, é uma história. Agora, quando você fala, eu vou ter uma energia solar na minha região, porque aqui eu vou estar trazendo, que eu não tenho água. É uma coisa interessante. Ou onde eu estou a turbina de geração de energia eólica não pode estar expulsando quilombo, não pode estar fazendo impacto tão grande, com licenciamento mal feito, como a gente está. Eu acho que o que é mais importante é isso. Tem que ser entendido a confiança como uma questão de grandes de tendência, coisas desse tipo. E quando a gente chega no território, por isso é importante essa nossa conversa, exatamente como é que todas as soluções de tecnologia, forma de energia, vão chegar no que eu estou vivendo. Se a gente está falando como Campinas, com o ônibus elétrico produzido pela BYD, isso é uma tendência, isso vai estar onde vai estar ajudando, como vai ser. Esse investimento vale, tem algum retorno, isso vai te causar depois mais problemas, por exemplo. Olha o Paulo Lois aí, né? Jogando, por exemplo, o que eu vou fazer com essas baterias? Você não basta ver assim, agora vamos todo mundo energia solar. Espera aí, como é que nós estamos fazendo toda essa colocação na rede? Como é que vai fazer com os resíduos? Tem todo um entendimento que a gente tem que fazer. Mas esse entendimento vai ser onde está ficando, né? E não em quem está discutindo uma Mário, forma. e só uma interrupção, para quem tiver interesse em conhecer o assunto energias renováveis, no Fórum Brasil de Gestão Ambiental teve uma mesa coordenada pelo Adalberto Maluf da BID. Opa, que o pessoal... Eu ganhei que o pessoal, o Adalberto Maluf, trouxe especialistas para falar de várias fontes, a solar, entre outras, né, eólicas, em que o Brasil aí tem condições de estar protagonizando e sair e migrando para esse mercado, né, de fontes renováveis, de fontes limpas. Então, só esse parênteses, acesse lá o site Conexão FBGA, e é uma das mesas lá, energias renováveis, que a NAMA teve presente, claro, né? Aí o João Pádua, o Tomás Lanza, o João Pedro Rocha, olha quanta gente chegando aí, que bacana. Sejam bem-vindos. O Fernando aqui Araújo também, muito legal falando. Pô, só fera, que bom. Mas a gente está vendo isso, eu acho que é um pouco isso, André. O que eu consigo, quando eu volto de uma COP como essa, eu consigo, por conta desse nosso trabalho, dessa forma com que a gente atua, né, como uma rede de municípios,
que tem essa experiência. Olha o que a gente faz no FBG. Coloca o cara que produz aí, trazendo Sim. seus convidados para mudar. A Ângela, para a gente falar de unidade de conservação local, né? E essa conexão do blá 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 grandão, né, vai diminuindo. Aqui ele tem um blá 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 forte quando você está falando de mundo, mas tem o blá blá blá. Eu acho que quando eu volto muito mais interessante, com muito mais visão daquilo que a gente está fazendo, de entendimento das nossas perspectivas, do que a gente está propondo numa situação como a NAMA, porque você vê aqui, olha, o que está fazendo. Hoje eu encontrei o pessoal da Colômbia, que é uma referência de cidades que recuperou não só Bogotá, mas também um lugar que era talvez o maior conflito, né, de drogas na Colômbia, e eles mudaram, né? Uma lá que tinha, e os caras mudaram. Essa experiência que tem que aprender. Como é que você enfrenta a droga, que é uma realidade latino-americano, como é que você enfrenta as desigualdades, como é que você enfrenta a corrupção dentro de uma perspectiva de questões de mudanças climáticas. Eu acho que é esse link que a gente consegue fazer quando você mergulha em temas. E é interessante, porque às vezes você está na sala, o pessoal discutindo uma linha, você fala, mas para que essa discussão? Ela é muito necessária. Eu tenho paciente para estar dentro da sala, eu prefiro estar lá, sei lá, na manifestação, mas eu sei que quem está ali está muito atento, porque também uma linha dessa mal colocada pode ter um impacto negativo no documento final. Então, eu acho que é um pouco desse jogo que a gente vai aprendendo aqui. E, lógico, legítima pressão dos jovens quando chama blá, blá, blá. Né? Tem que falar, ó, ainda tem que ter essa para fazer isso, quando tem os pressionando. E a gente mesmo com nós. E aí, quando a gente está com os nossos municípios, o que é que a gente vai fazer do ponto de vista do clima e biodiversidade? Um plano municipal de Mata Atlântica pode ordenar, por exemplo, como é que eu vou fazer a interação entre aquilo que eu tenho de cobertura florestal e a questão, por exemplo, de pastagens, né, que foi o trabalho que a SOS trouxe, que está no meu município, em produtiva. Como é que eu posso estar fazendo agrofloresta? Como eu posso estar fazendo corredores? E com isso eu vou estar mitigando. Né? Aliás, desculpa, não é mitigando. Com isso eu vou estar restaurando e garantindo que haja uma qualidade maior para a questão de proteção ambiental e do tempo. A mitigação vem da atividade, né, que polui, que coloca lá mais nitrogênio no solo, que desmata, que tem muita pecuária. Precisa pensar uma pecuária mais ordenada, porque é um dos grandes problemas. Aqui está vendo, ó, de Delfim, a gente está lá fazendo a implementação do Plano Municipal de Mata Atlântica. Vários desses municípios já estão com esse olhar da adaptação baseada no ecossistema, dessa lente climática. E é isso que a gente vai fazer, de colocar nossos municípios na sintonia com faz esse debate global. Né? Aí, voltando àquele tema, André, que a gente conversava, né, da primeira conferência em termos de ambiente em Estocolmo, que era pensar global. Então, 1972. 72. E o meu primeiro trabalho em 73 com o ONG. Né? Mas tinha que ter aquilo. A reverberação do tema está acontecendo hoje. Aí você vai falar, mas tanto tempo não aconteceu nada. Nós estamos falando de processo civilizatório. Né? Quantos séculos demorou algumas questões e elas vêm. E agora esses tempos são muito mais curtos, com tanta informação. Estou aqui falando com você como se a gente estivesse na nossa live. Né? Direto, Lesbo. Quantas pessoas, eu vi milhares de pessoas buscando, passando informação para suas organizações, para seus grupos, buscando, né? O que eu posso falar lá dentro, como é que eu posso estar ajudando. E acho que é essa troca
vai ser muito interessante uma COP. E o blá 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 vai ser um conjunto disso. O que eu conseguir apropriar, o que eu conseguir transformar, o que eu conseguir mobilizar, o que eu conseguir convencer, o que eu conseguir implementar. Então, todas essas questões é que fazem a gente ter maior ou menor gratificativa, maior ou menor frustração. Eu já vi muitos parceiros que tiveram em várias das COPs extremamente frustrados, então eu não quero fazer. E eu fico pensando o seguinte, eu nunca tive tão entusiasmado, porque daquela de 72, eu ia para os municípios, ia para todo lugar fazer meio ambiente, e parecia um ET no município. Hoje é uma outra realidade. A gente está aí, olha como foi o nosso FPA, Pois é. o que E tem tem uma questão. é, E tem uma questão, Mário, porque descortina termos técnicos relacionados a mudanças climáticas. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, se vai aumentar o grau, se vai diminuir o grau, como é que vai ser a poluição, se a gente vai mudar a nossa matriz energética. Quer dizer, todo mundo acompanha a COP. Eu gostaria que todo mundo acompanhasse a COP daqui a alguns anos, como se fosse uma partida de futebol, a gente torcer pelo meio ambiente. Mas mas esse processo é importante também para as pessoas começarem a participar da COP das suas casas, né? Saber os resultados, acompanhar, enfim, tem esse papel também, né? De trazer as pessoas, seja quaisquer que sejam, para elas saberem que isso vai impactar o dia a dia dela, o alimento, o transporte, a saúde, né? Não é só os animais, a floresta e os índios, isso impacta diretamente na vida dela, né? Acho que esse é um dos pontos aí fulcrais para a gente poder trazer, né? Uma conferência como a ONU organiza, a COP como a ONU organiza, também traz essa descortinamento, essa ampliação, né, do assunto de uma maneira que as pessoas se envolvam, né? E eu fico aí na torcida para virar quase que uma partida de futebol. ao Cândido aí de Fortaleza, lá da Montada, no Ceará, vai estar contando a experiência deles aqui. O pessoal, acho que é o Max que vai estar aqui amanhã no nosso grupo, contando um pouco da experiência lá com a Caatinga. Vai ser bem interessante, falando sobre isso, né, para a gente aqui, como é que trabalha isso. Mas Mário, eu acho que tem uma coisa legal, Andréa. Quando a gente fala da questão de aumentar meio grau, um grau, eu lembro sempre daquele projeto que a gente fala da professora Márcia, quando ela trazia lá as ilhas de calor na região metropolitana. Se, nem diga. se você vai ter derretendo as ilhas no Polo Norte, parece que é longe. Mas quando você fala 8 graus de diferença entre bairros em São Paulo, aí você tem bastante impacto na saúde das pessoas que vivem. Então, é isso que a gente vai falar. Né? A conferência ela vai ter as grandes linhas, como o Cândido está perguntando aí, do hidrogênio. Né? Tá muito forte essa discussão aqui. Mas já tem lugar que está fazendo com que, quando a gente chegar, talvez, na outra Copa, já tenha coisas apresentadas. Eu nunca vi tanta máquina aqui, né? Eu fui no Green Zone, está parecendo, como eu disse no ano passado, o pessoal tirou está parecendo uma grande feira de ciência da escola da minha filha. Da escola da minha filha é mais organizada do que essa aqui. Mas tem, Feira de ciências. mas tem muita máquina com base. Até ambulância. Tá com... Mário, desculpa te interromper, mas a gente tem limite de live, né? Opa, Então eu queria que você já partisse aí para suas considerações finais. Quero saber depois quando é que você vai dar feedback dos outros dias aí da COP26 para a bom, gente. eu volto na terça, no final da tarde aqui, né? Tá bom. Amanhã, o nosso evento é muito importante. A gente vai estar lá no Euroclima. Vai ter também a participação do pessoal dos governadores do Euroclima. Está lá o Axel. Vai ter um monte de experiências que vão estar acontecendo nesse stand. É importantíssimo. São grandes parceiros, porque aí tem a GIZ, todas as agências que contribuem. Uma das coisas que o pessoal faz muito aqui é buscar
as agências que estão tentando identificar projetos onde estarem também. Isso é muito interessante, né? E eu acho que o mais importante é, nesse trabalho que a gente vem fazendo com a Frente Parlamentar Ambientalista, com os deputados estaduais, estão aqui ontem, uma reunião muito legal com o deputado que é o coordenador da frente lá de Minas Gerais, né? Parceirão nosso que está ajudando, né? Vamos ter também o Gabriel, né? Todos os deputados da nossa falei, e a gente vai formando essa rede aqui, como os nossos vereadores que conectam com os secretários para dar esse suporte. A gente faz a mesma coisa aqui, organizações que estão aqui, como o Observatório do Clima, né, o ICS, várias organizações, SOS Mata Atlântica, o Imaflora, tá todo mundo aqui no apartamento hoje. É legal porque esse grupo é que vai tentar trazer esses ares das COPs para a realidade e transformação local. É isso que a gente busca fazer no Bioma Brasil, né? Fazer as conexões. Tudo que acontece nesse planeta é resultado de avanços, as teses que aqui estão apresentadas, o que as organizações acompanhando as negociações estão fazendo, está nessa perspectiva. Então é isso que a gente faz. Essa conversa que hoje não é para as milhares de toneladas de CO2 são colocadas, se você faz acesso assim, passado. Isso você vai ter referência gráfica, 1 milhão de informação nas redes. O que a gente está falando é isso, é o olho no olho, como é que eu aqui vou estar podendo, como é que eu posso contar com a NAMA, como é que eu posso contar com essas organizações, como elas vão nos ajudar a implementar essa realidade. Então, amanhã, às 8h45, no Brasil, direto, você vai assistir direto do stand o que a gente vai estar falando, vai ter a Mariana, vai ter a Sandra, vai ter o pessoal desenvolvendo esse projeto. E sempre agradecendo aqui a NAMA, com o nosso presidente Marcelo, que está presente, todo esse pessoal que é parceiro, nos ajuda, principalmente com a Frente Parlamentar dos Vereadores do Brasil. Essa é uma dobradinha muito boa, André. Então, que bom que a gente pode estar falando mais uma vez aqui com tanta gente boa, tanto parceiro, né, que gostou da primeira, espero que tenha gostado dela. Vamos transmitir ao vivo pelos canais da NAMA, no nosso YouTube, no nosso Facebook, na próxima COP, que o Egito está fazendo. Bora para lá, André. Já põe na sua agenda. Ano que vem, né, Está agendadíssimo. Eu não vou perder amanhã de jeito nenhum esse evento da Euroclima. Super importante, a parceria com a NAMA. Estaremos lá, NAMA em peso. Mário, acho que a gente agradece demais a sua generosidade. Na primeira live você falou muito dos bastidores da COP. Você não é só generoso, você trabalha com emoção. Então, por isso que é tão gostoso, porque você fala de uma maneira que a gente entende. Eu estou aqui aprendendo, eu estou sedenta aqui pelos assuntos da COP. Fico muito feliz de eu ter compartilhado aí o blá, 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 enfim, toda a questão das energias renováveis, da agricultura regenerativa. E eu fico muito grata, Mário. Obrigada por me dar a oportunidade aí de eu te ouvir ao vivo aí com os colegas e saber ao vivo, a cores e com toda a generosidade que o Mário Mantovani tem de contar para a gente o que está acontecendo de fato na COP, né? Para além das notícias oficiais, a gente quer saber os bastidores e uma pessoa experiente como o Mário Mantovani, né? Um ambientalista aí de mais de 30 anos, mais de 40 anos, desde que eu me conheço por gente, eu vejo Mário Mantovani defendendo o meio ambiente no Brasil. Então, Mário, eu não tenho outra coisa que não ser agradecer e esperar mais notícias aí da COP. Legal, obrigado, André. Obrigada, querido. Obrigada a todo mundo que participou também. Mas a gente está fazendo uma super parceria. A gente vai ter que aguentar a gente nas quintas, durante a semana. COP. Obrigado, André. Que super. Boa noite. Obrigado aí todo mundo que passou. Deu um pegazinho para a gente, tá? Obrigado, vamos lá. Aí, Carla, vamos embora. Sandra, obrigado. Isabel, que ótimo. Todo mundo junto.